Os principais bancos, Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, reportaram já os seus resultados do segundo trimestre de 2021 e, como vocês podem ver nesta matéria aqui, eles aí tiveram o maior resultado da história, somando o lucro dos 4 bancos, ultrapassando os 23 bilhões de reais. E aí que muita gente pergunta, poxa, Bea, mas parece que as ações não acompanham todo esse ritmo desses números que a mídia está divulgando. E eu digo, calma, eu tenho uma teoria, eu quero trazer no final do vídeo, aí depois você me fala se faz sentido ou não. Mas antes, eu quero trazer os principais números e dados do resultado do segundo trimestre de 2021 de Banco do Brasil. Vocês sabem que é um banco que eu tenho na carteira, ele tem alguns prós, algumas vantagens em relação aos outros bancos, mas também tem um risco que os outros bancos não têm, e a gente vai comentar sobre isso durante este vídeo. Mas antes, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e me acompanharem então até o final do vídeo. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o lucro líquido do Banco do Brasil, que foi de 5 bilhões de reais, e isso também foi 52% maior do que o mesmo período do ano anterior. Pois bem, a gente sabe que essa comparação entre o ano passado e esse, ela tá bem discrepante, porque o segundo trimestre de 2020 foi o pior durante a pandemia, então por isso eu já trago esse número comparando com o primeiro trimestre de 2021, e aí sim a gente pode ver um avanço de 2,6%. É um número bom, mas nada surpreendente, ou talvez nada que a gente não esperasse, apesar de que depois dos resultados, o Banco do Brasil até deu uma animada, até deu uma subidinha na nossa bolsa de valores. Agora a gente precisa falar sobre os principais motivos que influenciaram nesse resultado. E não tem só a linha de PDD ou de PCLD. Eu quero começar falando justamente da carteira de crédito do banco, que, como vocês podem ver aqui na imagem, ela teve sim uma expansão de mais de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas eu acho que é interessante a gente olhar no detalhe aqui, tá? Quando a gente fala da pessoa física, nós tivemos uma expansão de mais de 10%, quando a gente fala do primeiro tri para o segundo tri de 21, teve uma expansão de quase 3%, muito por conta do crédito consignado. A gente viu aí uma desaceleração na carteira de crédito da pessoa jurídica, o mesmo movimento nós vimos também com os outros bancos. Eles atribuem muito isso à questão da alta do dólar, também a própria questão que eles tomaram muito crédito já no ano passado e agora quem mais está buscando essa modalidade é a pessoa física. Mas um outro ponto relevante sobre esta imagem aqui é a própria questão do agronegócio. Então a carteira de crédito do rural, do agronegócio, cresceu quase 10% em relação ao mesmo período do ano anterior e quase 4% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Qual que é o ponto relevante sobre isso, né? Eu acho que esse é um ponto forte do Banco do Brasil, ele é muito forte no agro, ele tem a questão da previdência e a própria questão da inadimplência dessa carteira de crédito, né, dos empréstimos do agronegócio é muito baixinha, fica em menos de 1% quando a gente considera aquela inadimplência de 90 dias. E aí que a gente também tem que avaliar a outra questão, né, que a gente viu que impactou muitos outros bancos também, que é a questão do PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, ou então o PCLD, como eles também podem chamar. No caso do Banco do Brasil, a gente teve um PCLD de 2,9 bilhões de reais, o que é quase 50% menor do que o mesmo período do ano passado, mas eu acho que aqui essa comparação, como eu falei para vocês, ela é muito distante dos momentos que a gente está vivendo, e cabe ressaltar que nós tivemos um avanço em relação ao primeiro trimestre de 2021, muito por conta também das renegociações, foram postergados e tudo mais. Só que um ponto relevante sobre isso é o seguinte: o índice de inadimplência ficou em 1,86%. É menor que Santander, é menor que Bradesco e, mais importante de tudo isso, vem caindo ao longo desses últimos períodos. Então, por mais que a gente tenha aí um PDD alto, por mais que a gente tenha um avanço na carteira de crédito, nós temos um índice de inadimplência cada vez menor. Eu vejo isso como um dado positivo, não só para o Banco do Brasil, mas também para os outros bancos. Agora, um terceiro ponto que também impactou no resultado do Banco do Brasil foi o aumento nas receitas, né, com serviços financeiros, com a prestação de serviços, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Nós tivemos um avanço do primeiro tri para o segundo tri de quase 5%, e nós também tivemos ao mesmo tempo um recuo, mas assim, pouquíssima coisa das despesas administrativas quando a gente compara semestre a semestre,
e um pequeno avanço de 1,6%. Então acho que a receita ela cresceu bastante, a despesa administrativa cresceu um pouquinho, algo bem pequeno mesmo, e consequentemente isso impactou em um resultado positivo para o Banco do Brasil. Agora um ponto, gente, saindo um pouco dessa questão dos números e falando para a parte qualitativa, vamos dizer assim, apesar de que eu ainda vou falar dos dividendos e também da questão do preço, né? Muita gente diz que as fintechs vão matar os bancões, e eu não acredito tanto nisso. Eu só acho que todo mundo vai continuar crescendo, só que os bancões talvez em um ritmo um pouco menos acelerado, porque eles já estão muito bem consolidados, e as fintechs estão aí ganhando um mercado e elas têm um potencial de crescimento um pouco mais rápido, né? Até mesmo pela questão da estrutura, que é diferente. Quando a gente fala do Banco do Brasil, um dado que acabou me surpreendendo quando eu fui ouvir o webcast, ver a apresentação, foi justamente o que está nessa imagem aqui. Quase 90% das transações feitas pelo banco foram por meio digital. Então nós estamos vendo uma mudança no comportamento dos clientes, dos bancos como um todo, nos últimos 5 anos. É claro que ainda tem muito cliente que vai na agência, não quero dizer que porque o cara fez uma transação no digital que ele deixa de ir na agência, cabe a gente ressaltar isso, mas ainda assim nós estamos vendo que as pessoas estão aceitando cada vez mais esses meios para transacionar com os bancos. A questão do app do Banco do Brasil tem uma das maiores notas ali dentre os principais bancos, e eu acho que esse dado ele ainda corrobora com o movimento que os principais bancos estão fazendo, e que eu já falei isso, acho que até no domingo passado aqui no canal. Nós estamos vendo que os bancos eles sabem que precisam ir cada vez mais por meio digital, eles precisam avançar quanto à questão de tecnologia, entendendo que a demanda, por exemplo, por agências, por esse atendimento presencial, claro que ele ainda existe, mas é muito menor do que a gente tinha alguns anos atrás. Então eles enxugam as despesas de um lado, mas ao mesmo tempo eles podem aumentar os investimentos em tecnologia. E aí, por consequência, a gente vê o público como um todo também tendo essa mudança no comportamento, e esse é um movimento importante para que os bancos consigam se manter competitivos, né? Agora vamos lá, gente, saindo um pouco dessa questão das fintechs, que eu não acho que elas vão acabar matando os bancos, eu acho que elas simplesmente vão obrigar os bancos a fazer essas mudanças e diversificar um pouco a questão das receitas. Vamos trazer os dados dos dividendos e também a relação preço-lucro. Para isso eu quero até trazer um comparativo entre os outros bancos também, tá? Nessa primeira imagem a gente consegue ver como que está a questão do dividend yield, considerando os 4 principais bancos. Banco do Brasil acaba saindo aí um pouco na frente, com mais de 6%. Claro que os outros bancos, eu acho que a gente está vendo uma normalização de toda essa questão, eles voltando aos resultados lá de 2019, então esse dividend yield dos outros bancos também deve aumentar, mas ainda assim o Banco do Brasil teve uma entrega um pouquinho maior. Quando a gente fala da relação preço-lucro, nesta outra imagem aqui, como vocês podem ver, o Banco do Brasil ainda é o banco mais barato, porém, é claro que a gente precisa entender que existem riscos, né, gente? A gente não tem nem o que falar da gestão do Bradesco, Itaú, Santander, que sim, fazem uma excelente gestão e são excelentes bancos, né? A questão do Banco do Brasil é que ele também faz uma boa gestão, porém nós temos o dedo do governo, nós temos algumas intervenções que às vezes podem chacoalhar o banco e deixar o investidor um pouco receoso, que foi justamente o que aconteceu do ano passado para cá. Ainda assim, eu acho que ele está muito bem posicionado no agro, na questão de previdência, ele tem esse potencial competitivo, vamos dizer assim, e claro que a pessoa que investe já tem que colocar esse risco aí na ponta do lápis na questão do preço, mas ainda assim, ele é o banco mais descontado dentre esses 4 e eu ainda enxergo potencial de crescimento, ainda que não seja aquele crescimento rápido como a gente via há 10 ou 5 anos atrás, beleza? Bom, pessoal, agora para trazer aquela reflexão que eu disse que eu ia trazer no início do vídeo, do porquê talvez as ações dos bancos, elas não estão acompanhando tanto assim esses resultados que estão sendo divulgados na mídia, o que eu tenho visto? Um comportamento muito parecido do investidor aqui da nossa Bolsa de Valores no Brasil com os investidores norte-americanos. O que a gente pôde observar do ano passado para cá lá fora? Quando a gente tem um mercado subindo, tá todo mundo otimista, às vezes até eufórico, os investidores eles vão muito para aquelas empresas de growth, aquelas de crescimento rápido. E quando o mercado fica um pouco receoso, eles fazem aí uma troca, um rebalanceamento de papéis e começam a olhar para aquelas empresas de value, ou seja, aquelas empresas de valor, que às vezes são aqueles negócios, por exemplo, como um banco da vida, um bancão da vida, que já se provaram
provaram ao longo do tempo, já passaram por poucas e boas e estão aí entregando resultados consistentes. E eu vejo que talvez o que a gente pode estar vendo aqui na nossa bolsa de valores é algo um pouco parecido. Se você chegasse aqui há 10, 5 anos atrás, você não teria o mesmo leque de empresas que você tem hoje para investir. E você ia muito provavelmente encontrar negócios mais tradicionais, bancos, empresas de energia, saúde e tudo mais. E o que a gente tem visto de 2 anos para cá, são muitos IPOs sendo lançados na Bolsa de Valores, inclusive com negócios que às vezes eles são únicos aqui na nossa Bolsa de Valores, que só tem ele, ou que são negócios disruptivos ou diferentes do que a gente estava acostumado com o que a gente tinha na Bolsa. Ambipar, Melius, a própria Pets, que não tem outra dentro da nossa Bolsa de Valores, enfim. E aí o que eu vejo? Que o investidor, ele tá olhando para essas empresas que às vezes elas estão no mesmo compasso do que o cenário macro está demandando, questões ambientais ou questões de tecnologia, e ele entende que essas empresas têm um espaço muito grande ainda para conseguir expandir e, consequentemente, crescer um pouco mais rápido. Então eles preferem muitas vezes tomar um pouquinho desse risco maior com negócios um pouco mais diferentes, não tão tradicionais, buscando esse crescimento rápido e um retorno muito maior também. E aí, por conta disso, eu acho que esses investidores eles deixam de olhar tanto para aquelas empresas de velho, mas talvez em um momento de maior cautela, eles voltem a olhar para a questão dos bancos, porque eles continuam crescendo, só que óbvio, não na mesma velocidade, porque eles já cresceram muito ao longo dos últimos anos, já se consolidaram, e tanto que um desafio que eles têm hoje é procurar outras maneiras de rentabilizar o banco para continuar crescendo. Então eu acho que o comportamento do investidor e o jeito que ele enxerga as opções que nós temos na Bolsa de Valores está um pouco diferente. Eu acho que consequentemente, essa questão dos bancos talvez não estarem acompanhando o mesmo ritmo deve ser muito por conta disso. É claro que podem ter outros fatores, e aí por isso que eu já quero abrir os comentários para que vocês opinem e tragam aí o porquê que vocês acham que os bancos talvez não estão crescendo tanto assim ou no mesmo ritmo desses resultados que a mídia tem entregue. Podem colocar aqui nos comentários, também me contem se vocês investem em Banco do Brasil. Se quiserem pedir alguma ação que, enfim, eu posso comentar nos próximos vídeos, use os comentários para tudo isso. E é isso, tá, gente? Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana, façam bons investimentos e eu vejo vocês então no próximo vídeo.